Esse domingo tem sido mais um encontro que o Senhor ele tem realmente se manifestado para nós nos louvores. Domingo passado nós estávamos entre menos irmãos, mas nós podemos provar de uma porção sobrenatural da parte do Senhor. Eu estou muito contente que hoje nós temos mais pessoas e que juntos, como família, como comunidade, a gente pode chegar nesse lugar. E junto com isso, eu orei ali sobre o Senhor ter as nossas afeições, ter os nossos olhos, os nossos ouvidos. E é muito fácil, eu acho que uma das coisas que nós temos mais dificuldade em permanecer, ainda que seja com a presença do Senhor manifesta, é a nossa atenção. Os nossos pensamentos, eles vêm para outro lugar. Eu estava ali chorando e falando em espírito, e do nada, veio uma flecha na minha cabeça de uma cachoeira que tem dentro da minha casa, lá na ponta da casa, que está uma água escorrendo. E eu tive uma ideia e eu falei, Senhor, como é difícil. Mesmo assim, sentindo o Espírito, vem, sabe, aqueles pensamentos que querem nos roubar desse lugar. Então, a minha oração nessa manhã é para que a minha mente esteja com os olhos no Senhor, assim como a sua mente, assim como os seus ouvidos. Para que a gente não se desvie do que o Senhor ele tem para falar. Amém? Amém. Dito isso, irmãos, como o Dinho colocou ali no grupo, hoje nós estamos começando uma série de mensagens e que tem como tema principal famílias ao redor da presença de Deus, ao redor da presença do Senhor. Serão alguns encontros onde diversos temas vão ser abordados e com isso, com algo que o Senhor tem gerado no nosso coração. Então eu estou muito empolgada. Esse é o primeiro encontro, então eu espero que estejam todos aqui e tragam mais pessoas para todos os nossos próximos encontros. Amém? Amém. Michel falou amém, vou levar a sério, Michel. Eu falo amém, é isso aí. E ao longo desses encontros eu creio, e realmente essa é uma oração no meu coração, para que nós sejamos alinhados ao plano de Deus como famílias, Que a gente tenha o nosso entendimento alargado, a nossa compreensão expandida, para que a gente possa andar e se mover de acordo com a presença do Senhor. Para que nós sejamos fiéis ao que Ele tem, para que a gente experimente, assim como nós experimentamos aqui nesse culto, do derramar poderoso da presença do Senhor, não só aqui, mas nas nossas casas, para que a gente tenha lares, famílias, filhos, pais, esposos, alinhados com o coração do Senhor. E como base, não é sobre o que eu vou falar especificamente hoje, mas eu acho que esse é um versículo que vai nortear toda essa série de mensagens que nós vamos falar aqui sobre família. E para vocês terem isso em mente, como um contexto geral de tudo que nós vamos falar aqui, e é um compromisso de nós como cônjuges sermos esposos e esposas melhores, nós como pais sermos pais melhores. E se você ainda é solteiro, não se preocupe, é uma forma de você aprender a honrar ainda mais o seu pai e a sua mãe, e de você crescer no conhecimento do Senhor e aprender. Para que, de repente, assim como nós aprendemos depois de casados algumas coisas, vocês tenham aprender isso antes. E isso vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Tem um choro muito intenso, que eu suspeito que seja da minha filha. É? Senhor amado, vai dar certo. Irmãos, Deuteronômio 6 e 7. Esse versículo vai ser um norte para tudo que nós vamos falar aqui. E não é o que eu vou falar hoje, mas vocês anotem isso, marquem nas suas Bíblias isso. Se puderem ler essa passagem de Deuteronômio, vai ser muito bom para tudo que a gente vai falar aqui. E vai dizer assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vou dizer algumas vezes, irmãos, perdão. Mas aqui está falando sobre como as palavras, isso aqui tanto para quem tem família casada, enfim, filhos, como para quem não tem, tá, irmãos? Que as verdades do Senhor, os preceitos do Senhor, eles precisam estar marcados
encravados no nosso coração. Assim como foram nas tábuas da lei, eles precisam estar marcados dentro de nós, para que a gente possa transmitir isso para os nossos filhos, para a nossa família, para quem anda com a gente. Então, isso é uma verdade. E o que eu quero falar hoje, como já anunciado, é sobre como famílias, elas são incubadoras proféticas. Como famílias, elas são que são chamadas, e eu creio que o Senhor, nesse tempo, Ele tem chamado famílias para ser esse lugar. E o que significa incubadora? Quem é, acho que o Dinho Clóvis vai saber mais sobre essas coisas, que ele é do campo, assim, plantações e tudo mais. Que incubadora é algo que a gente tem também na área da medicina, mas não vamos para esse lado, vamos para o lado mais ameno, assim. Onde a gente planta alguma coisa, onde a gente prepara algo e aquilo é protegido. É um lugar seguro. É um lugar onde vai ter, de repente, uma tendinha, tipo uma estufa, e ali não vai entrar bicho, ali não vai entrar tanto sol, o sol vai ter ali alguma coisa que vai amenizar, vai entrar uma chuva, vai entrar chuva, mas não vai ser que nem ontem que o mundo desabou e vai estragar tudo que tem ali dentro. É tudo controlado, é um ambiente seguro. E quando a gente fala de profético, a gente fala sobre ser sensível ao que o Senhor está falando, ao que o Senhor está fazendo, ao que Ele está mostrando para nós, ao que Ele está apontando para nós. Então, as famílias que são incubadoras proféticas são aquelas famílias que intencionalmente elas cultivam um ambiente espiritual saudável, onde todos podem crescer ouvindo a voz do Senhor, onde todos vão ser moldados de acordo com o que o Senhor tem deixado para nós, com as escrituras, com os padrões de Deus, para a família e para o povo. E eu quero saber quem aqui quer ser responsável por uma família dessas. Amém, irmãos? Meu Deus, vamos se animar aí. Eu quero ser responsável por uma família dessa. Eu quero que realmente a minha família seja um lugar de descanso do Senhor e que a minha casa possa ser totalmente sensível ao que o Senhor tem para fazer, ainda que muitas vezes seja difícil, ainda que muitas vezes seja custoso. E para falar de famílias proféticas, eu não posso deixar de mencionar uma profecia que permeia o nosso futuro. Nós já cantamos sobre ela aqui, nós já oramos sobre ela aqui, que é a profecia de Joel 2, 28 a 31. E eu vou ler aqui, você pode abrir na sua Bíblia, você pode anotar para você ler depois. Mas vai dizer assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Outras versões falam sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Desculpa. Essa palavra, irmãos, ela não fala apenas de um derramar congregacional, como que nós experimentamos uma porção aqui hoje, mas ela fala de um derramar familiar, de algo que nós vamos experimentar em casa. Fala de filhos, fala de filhas, jovens, velhos, pais e mães. Fala de uma geração inteira, de várias gerações unidas experimentando esse derramar do Senhor, todos envolvidos no mover do Espírito Santo. E eu acredito que esse avivamento aqui da profecia de Joel 2, 28, ele tem como alvo principal não apenas as reuniões, não apenas as igrejas, mas, como eu falei, aqui as famílias, que são casas, lares inteiros, filhos e filhas experimentando do que o Senhor tem, sabe? Experimentando de profecias, experimentando de sonhos. Imagina você estar na sua casa e daí daqui a pouco você anda na reunião do almoço e vai falar que o vô, ele teve uma visão, o filho teve um sonho e o pai se levanta e começa a profetizar.
Cara, que cena incrível, que família maravilhosa. E eu creio que o Senhor tem isso para nós, que Ele tem esse convite para que nós... Desculpa. Que nós sejamos essas pessoas. E quando a gente fala de famílias proféticas e de incubadoras proféticas, tem uma outra pessoa que eu sempre uso e eu acho que é um dos, vou falar personagens, mas não é, homens da Bíblia. Um dos homens da Bíblia que eu mais admiro e que mais fala comigo. E a vida dele, o propósito dele realmente linka muito com coisas que o Senhor ministra na minha vida, que é João Batista. E João Batista, a gente lembra de João Batista, mas pouco se fala sobre quem era a família de João Batista. Então eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre João Batista e a família dele, que era uma família, que era uma incubadora profética. E Jesus diz que dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele é a voz que foi levantada para clamar o deserto, para preparar o caminho do Senhor. Mas a gente olha para isso e eu realmente amo a história de João Batista, mas muito pouco a gente olha para quem foram os pais dele. E eu queria para que a gente olhasse para esse contexto familiar. Que antes de João Batista profetizar, os pais dele profetizaram, né? Deus ungiu um casal que foi Zacarias e Isabel com um espírito profético para que dentro de um casamento profético, de um casamento piedoso, alinhado com o coração do Senhor, nascesse João Batista, que é essa pessoa que a Bíblia fala que desde o ventre era cheio do Espírito Santo. O Senhor não separou apenas João Batista e para que ele crescesse e fosse desenvolvendo, mas ele separou ele para que desde o ventre ele fosse cheio do Espírito Santo. E a gente vê na antiga aliança, no primeiro pacto, muitos profetas que foram levantados. Aqui eu mencionei Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, tanto homens como profetisas foram levantadas. E muito pouco, ou até raramente, nós conseguimos saber quem eram os pais, ou ter algo escrito sobre os pais. E o Senhor usou essas pessoas, Deus usou essas pessoas, e elas foram muitas profecias que se cumpriram, outras ainda que vão acontecer, mas aqui, quando eu olho para Lucas e quando eu entendo isso do que o Senhor está fazendo, quando ele decide ungir a pessoa que ia preparar o caminho do Senhor, que ia ser a voz que falaria da primeira vinda do Senhor, ele não separa apenas uma pessoa, ele separa uma família. Ele unge uma família. Ele não separa apenas João Batista depois de um certo tempo, mas desde o ventre, olhando para o coração e para o serviço de Zacarias e de Isabel, ele unge uma família inteira. Então eu creio que o Senhor ele tem isso para nós. Ele não quer separar uma pessoa da nossa casa, ele não quer que sejamos um que faça, um que profetize, um que escute, mas que nós sejamos uma família submissa aos pés do Senhor, para que todos nós, como família, experimentemos o que o Senhor tem para fazer. Para a gente entender um pouquinho da família de João Batista, nós vamos para Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 25, e eu vou ler todos, tá? São muitos, mas eu falo rapidinho, vocês sabem, e vai dar. Mas só para mim, enquanto eu falar, nós tenhamos o contexto, para a gente entender do que nós estamos falando. E vai ser esse versículo 5, ele começa com um títulozinho, assim, que é o nascimento de João é anunciado. Então vai dizer assim: havia nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não consigo ler essa passagem sem meu coração explodir. Que Lucas conta que eles eram irrepreensíveis. Não era em alguma coisa, não era em algum pensamento, ou eu seguia só o que era fácil para mim, o que era confortável para mim, mas a Bíblia deixa que eles eram em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que,
exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que ele oferecia incenso. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até um dia em que essas coisas acontecerem, pois não crestes as minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele morar tanto no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Essa aqui é a história de quando o Senhor fala quem é Isabel e quem é Zacarias, de quando ele anuncia para Zacarias a vinda de João Batista. E eu quero evidenciar alguns pontos nessa passagem, e como eu tive que pausar para explicar, para falar, Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis e eles eram justos diante de todos os preceitos do Senhor. Eles viviam uma vida piedosa, mesmo diante das adversidades, porque vai falar que Isabel já tinha certa idade avançada e ela era estéril. Eu fico imaginando para alguém que tem muito desejo de ser mãe, muito desejo de gerar uma vida, e tu não conseguir, e tu não poder, porque tu é estéril. E eu imagino que isso deve ser uma dor gigantesca no coração de uma mulher que deseja gerar uma criança. E mesmo em meio a essa dor, considerando essa dor, a palavra fala que eles eram irrepreensíveis. Então, diante dessa adversidade, eles não falhavam com o Senhor. Eles não apenas seguiam o que era confortável para eles, mas eles continuavam firmes diante do Senhor. O texto mostra outro fato que é muito precioso, que Gabriel, ele fala com Zacarias. Zacarias, ele primeiro duvida, ele questiona sobre essa possibilidade, e que ele fica mudo. Mas vai dizer lá no verso 23 que mesmo com isso tendo acontecido, ele não conseguido mais falar, imagina, ele deveria querer contar isso com muita vontade, mas ao mesmo tempo meio que duvidando, não sei como estava o coração de Zacarias naquele momento, mas ele queria contar e ele não conseguia. E no verso 23 vai dizer que ele só foi embora daquele momento que eles estavam reunidos para ministrar ao Senhor quando o seu turno acabou. Ele não foi embora. Imagina, eu fico pensando se acontecesse alguma coisa agora. Não falo sobre casos de saúde, tá, irmãos? Mas algo que, tipo, meu Deus, é muito ruim. A gente fica, de repente, muito bravo, muito fora da gente, queria ir embora. A primeira coisa que a gente ia fazer é ir embora da igreja. A primeira coisa. E eu fico pensando que Zacarias, mesmo mudo, ele não foi. Mesmo mudo, ele continuou até o fim do seu turno. Então, é uma família que tinha adversidades, mas ainda assim, ela é uma família que continuava diante do Senhor. E o fruto desse casamento de duas pessoas piedosas, ela foi o nascimento de João Batista. E como a gente leu aqui, ele era cheio do Espírito Santo
desde o ventre. E essa família, ela impacta muito, mesmo antes do nascimento de João Batista. Que Isabel, quando ela encontra Maria, você vai falar um pouquinho mais pra frente, a partir do versículo 39, onde Maria visita Isabel, e que Isabel, ela vê Maria, a palavra vai falar que o bebê do ventre dela, que é João Batista, se mexe, e que naquele momento Isabel é cheia do Espírito Santo. Isabel, ela é tomada pelo poder do Senhor e ela fala para Maria, bendita és tu entre as mulheres. Então, Isabel, ela não sabia daquilo, mas o Espírito Santo que estava em Isabel, sim, e ela se comunicou com Maria. Vai dizer também que Zacarias, ele profetizou quando, depois de apresentar João Batista, quando Zacarias ele volta a falar, para dizer que o nome do filho dele não seria Zacarias, e sim João Batista, mesmo que eles não estavam entendendo por quê, sendo que não havia João dentro da família, ele começa a falar. E ele vai falar em Lucas 1:77, então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. E ele começa a profetizar, dizendo que bendito é o nome do Senhor, aquele que vem para resgatar o povo, para converter o povo. E então todos nós, e João Batista, ele é essa pessoa que eu amo demais, que desde o ventre era cheia do Espírito Santo e foi separada para ser essa voz que anunciou a primeira vinda de Jesus. Então todos nós, homens, mulheres, filhos, todos nós temos um papel. Cada um tem um papel distinto, mas todos nós precisamos estar submissos ao Senhor, à vontade soberana do Senhor, para que a gente viva esse ambiente profético que Ele tem para as nossas casas. E isso que eu li de Joel 2:28, eu também li aqui falando sobre Lucas, quando Gabriel anuncia a vida de João Batista, se conecta com a última profecia do Antigo Testamento, que é em Malaquias 4, 5 e 6. Que vai dizer assim, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O mesmo espírito profético que estava sobre Elias e esse espírito profético que é mencionado sobre a vida de João, eu creio que é esse espírito que o Senhor quer liberar sobre as nossas famílias, para que a gente experimente do mover que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e levanta não uma igreja com testemunho, mas uma família que gera testemunho, sabe? Uma família que experimenta do derramar do Senhor. E eu queria falar sobre pontos práticos que a gente pode usar para que nós sejamos essas famílias que são incubadoras proféticas. E o primeiro ponto é permanecer diante de Deus nas adversidades. Eu li aqui como se comportava Zacarias e como se comportava Isabel. Eu sei que diferente deles, mas assim como eles, nós também temos desafios, nós também temos adversidades, nós passamos por momentos difíceis, mas que como a gente orou aqui, desejando olhar para o Senhor, desejando estar para o Senhor, que nós consigamos ser essas pessoas, que nós não abandonemos o altar no momento de adversidade, que a gente não desista quando os problemas chegarem, mas que a gente permaneça com o Senhor, que nós permanecemos diante do Senhor. O segundo ponto é que nós devemos viver em santidade e obediência. Zacarias e Isabel, eles foram irrepreensíveis. Então, a nossa piedade, o nosso desejo em viver em santidade com o Senhor, abre espaço para o Espírito Santo fazer em nós a obra que nós não conseguimos sozinhos. Nós, irmãos, não conseguimos sozinhos, às vezes, ler a Bíblia, nós não conseguimos, às vezes, orar, nós precisamos de ajuda. Precisamos, sim, do Espírito Santo para interceder por nós. Então, esse espaço, essa vida piedosa, abre espaço para que o Espírito Santo faça em nós a obra que não é da carne, mas é do Espírito, que nós não conseguimos sozinhos. Uma família que é uma incubadora profética, ela cria um ambiente de fé e de devoção do lar. Então, é uma família que ora junto, que lê a palavra junto, que adora o Senhor junto. E eu sei que é muito difícil, a gente está tentando lá em casa, que é muito engraçado. Tem dias que a Cecília, ela tá super afim de orar, que ela junta as mãozinhas e é uma graça. Mas tem dias que a gente fala, filha, vamos orar, e não quer orar. E daí a gente ora, daí eu
junto as mãozinhas dela, mesmo ela não querendo, daí ela solta. Daí a gente olha, fica de olho fechado, e daí eu dou uma espiadinha assim, ela tá olhando pra gente, né? Pra ver se a gente tá realmente de olho fechado. E daí, quando a gente fala amém, ela bate palma. A parte do amém ela adora, que termina a oração. Mas eu sei que são pequenas coisas que parece que não tá acontecendo nada ainda, mas que a longo prazo, perseverando nesse lugar, a Cecília ela vai poder experimentar de coisas que eu não experimentei quando eu era jovem. Que eu não experimentei quando eu era criança. Por mais que tenha crescido num lar cristão, minha casa não era uma casa onde eu sentia a presença do Senhor. Eu tive uma mãe que foi cristã desde sempre e que me ensinou que eu devia ir na igreja. Sabe? Você tem que ir na igreja. Não era aquilo porquê, explicado. Eu sei que é outro tempo. E eu aprendi coisas novas e conheci o Senhor de uma nova forma que me possibilita entender que eu preciso fazer um pouquinho mais pela Ceci, para que ela entenda coisas que eu não entendi quando eu era pequena. Então, é uma família boa, meu pai não era cristão, se converteu depois. Então foi uma família, pais maravilhosos, que eu amo e que fizeram tudo o que podiam por mim com o entendimento que eles tinham. Então, agora que eu também posso buscar esse entendimento e buscar da presença do Senhor, eu entendo que eu posso fazer mais pela Ceci, para que ela conheça o Jesus que eu conheço, que tem meu coração, que tem as minhas afeições, que tem as minhas lágrimas, que tem a minha alegria, antes que ela possa conhecer mais cedo. Há uns 15 dias atrás, a gente foi num curso de uma igreja amiga, que era sobre missão mas num contexto de casa, assim, igreja e tudo mais. E o pregador de lá, ele falou, e é uma coisa assim que é tão óbvia que a gente não pensa, inclusive sobre João Batista, que João Batista, que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Por que as crianças de colo não podem ser cheias do Espírito Santo? O que é que está impedindo isso? O que é que impede as crianças que estão aqui caminhando serem cheias do Espírito Santo? Eu acredito que boa parte disso depende de nós ensinarmos, de nós mostrarmos o caminho, de nós fizermos a nossa parte. E desde aquele dia eu tenho orado, Senhor, enche a Ceci com o Espírito Santo. Deixa ela provar disso. Não existe Espírito Santo mirim, juvenil, infantil. É o mesmo Espírito que encontrou João Batista desde o ventre. É o Espírito que nos encontra, que me encontra a Ceci, a Manu, a Alice, encontra o Davi, o Luca, o Levi. É o mesmo Espírito. Então há um desejo realmente ardente no meu coração para que as nossas famílias sejam essas incubadoras proféticas, onde o Espírito Santo vai ter liberdade para nos encontrar nossos filhos, encontrar o amigo dos nossos filhos, porque eles vão se encontrar na escola, e encontrar os avós que de repente não são cristãos. Sabe, nós precisamos arder, ter esse desejo ardente do nosso coração. Um quarto ponto é reconhecer e encorajar os nossos filhos. Reconhecer que o Senhor, Ele tem o plano dEle, que nós entramos no plano do Senhor, mas para cada um de nós o Senhor entregou algo específico. O Senhor entregou um dom, o Senhor entregou uma graça, que a gente reconheça que cada um de nós tem uma parte que o Senhor entregou que é para nós. E que nós, como família dentro de casa, assim como nós tentamos aqui como família dentro da igreja, reconhecer o que cada um tem para fazer, para entregar, que é da parte do Senhor. E um quinto ponto é que uma família incubadora profética, ela permite que as gerações elas se alinhem, fazendo cumprir o que Joel 2:28 fala, 31 eu acho, ou 35, no meio de Joel 2:28. E o que Malaquias de 4:6 fala, que é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente caminhar junto, sabendo que sim, nós temos diferenças, que a geração dos nossos filhos não vão ser mesmas que as nossas. Até às vezes as pessoas que nós caminhamos não é a mesma que a nossa, mas que a gente reconhece o outro, que a gente escuta o outro, que a gente ama o nosso próximo, né? E que a gente consegue alinhar, caminhando juntos. E eu gostaria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse orar. E eu queria concluir dizendo que eu creio realmente, irmãos, que Deus ele está levantando famílias que são piedosas, famílias que são apaixonadas por Cristo, famílias que têm uma vida de devoção,
para que sejam lares onde todos os dias, a todo momento, nós tenhamos lenha para queimar diante do Senhor. Que além da lenha, a nossa vida seja um incenso suave, seja uma oferta agradável ao Senhor. Que assim como Zacarias e Isabel e João, eles foram essa família que preparou o caminho de Jesus para a primeira vinda dele, as nossas famílias sejam famílias que vão preparar o retorno de Jesus. Há um desejo mesmo de que as nossas famílias, elas sejam famílias que preparem o retorno de Jesus. E o avivamento, e eu tenho entendido isso com o tempo, e nós já falamos disso aqui, que eu não acho que ele vai começar dentro de uma igreja com uma placa específica, embora ainda eu queira ver muito o Senhor descansando nessa casa e habitando nessa casa. Mas eu acho que ele vai começar na nossa vida, em casa com os nossos pais, em casa com os nossos filhos, com a mesa do almoço e do jantar posta. E assim como o Deuteronômio fala, ao deitar e ao levantar, ao comer, nós anunciarmos sobre Jesus. No quarto das crianças, quando eu vou fazer a cesta e dormir, em vez de embora, tenho vontade de... porque ela não dorme. Mas nesse lugar de ordinário, de simples, em que a gente possa perceber o Senhor. O Canhoto fala muito disso, de como ele sente a presença do Senhor fazendo Davi dormir. Estou tentando sentir a presença do Senhor fazendo Davi dormir, mas é difícil. Mas eu sei que o Senhor, ele tem esse convite para nós, da gente, na nossa vida diária, com os nossos filhos, dos filhos com os pais, a gente buscar esse lugar diante do Senhor, de perceber Ele, de se colocar submisso a Ele, para que a gente experimente o que Ele tem para nós. Amém?